Oi, eu sou a Charlie e esse é o Charlie Entre Universos, onde a gente discute um pouquinho sobre cultura geek e também sobre animes, séries, filmes, mangás, livros e tudo relacionado a esse universo. Hoje eu quero falar sobre um dos animes mais comentados nessa temporada, chamado Takopi's Original Sin. Eu super recomendo ele, como vou falar aqui, e ele só tem 6 episódios, está disponível na Crunchyroll, e a ideia dele é desafiar a gente e mostrar temas muito sérios, mas ao mesmo tempo com uma estética bonitinha, com personagens fofinhos, principalmente o nosso protagonista, que é o Takopi, que é um polvozinho que veio de um planeta distante, onde a felicidade reina, onde todos são felizes, e ele vem pra Terra no foguetinho dele e ele quer trazer a felicidade para as pessoas que ele conhece. Então, algo interessante a se comentar é que esse anime, ele não é voltado pro público infantil, por mais que ele seja fofinho. Ele é um anime extremamente pesado e ele me remete muito a The Promised Neverland e a Wonder Egg Priority, e são dois animes muito famosos, principalmente o The Promised Neverland, por eles terem essa estética mais fofinha e terem personagens mais jovens, com 10, 12 anos, assim, e que sofrem por diversos traumas. E a gente acompanha eles e o desenvolvimento deles por esses traumas. No Takopi, a gente tem tanto o protagonista, o polvozinho chamado Takopi, quanto também a Shizuka, que é uma menininha que sofre bullying na escola. O pai, na verdade, abandonou ela com a mãe, que não dá a mínima pra ela. Seu único amigo, o seu cachorrinho, que ao longo da história não aparece mais porque ele desaparece por culpa de uma personagem chamada Marina, que é a menina que faz bullying com ela na escola. A Marina, ela também é uma personagem que sofre muito em casa. Ela sofre abusos da mãe dela. Após a separação com o pai dela, a mãe entrou em uma depressão e trata a Marina como se ela fosse a única coisa que pode trazer o pai dela de volta. E também a Marina acaba se culpando por isso e levando esses traumas para fora de casa, principalmente na Shizuka, em que ela coloca a culpa do término dos seus pais. Então, a Marina, ao longo do início da narrativa, ela trata a Shizuka como se ela fosse o principal problema, e não o trauma que ela viveu e tudo que ela tá passando dentro de casa, desde os abusos da mãe dela até o pai dela não dando atenção para ela. Já a Shizuka, como ela não sabe como viver sem o cachorrinho dela, ou também ela não sabe o que é viver fora desse mundo ali em que ela tá presa, quando o Takopi chega, ela tem um vislumbre, assim, de uma luz no fim do túnel, que não dura por muito tempo. Além da Marina, da Shizuka e do Takopi, a gente também tem um outro personagem que é extremamente relevante para a narrativa, chamado Naoki. O Naoki é um menininho que é da mesma turma da Marina e da Shizuka, que é muito inteligente, é um dos meninos mais inteligentes da turma, mas a sua mãe, que é dona da clínica da cidade, acha que ele tem que ser mais inteligente e se forçar mais para que ele chegue aos pés do irmão mais velho dele, que é um prodígio desde criança. Então a mãe, ela trata ele como se ele fosse inferior ao irmão mais velho, porque ele não é mais inteligente que o irmão, ele não chega aos pés do irmão. O que faz com que esse menino, o Naoki, ele seja extremamente triste por boa parte da história, e a amizade dele com a Shizuka e com o Takopi faz com que ele se solte cada vez mais e ele possa se abrir, principalmente com o irmão mais velho dele, já que a mãe simplesmente não se importa com ele porque ele não é igual ao irmão prodígio. É interessante comentar que a história não é bonitinha o tempo inteiro. A gente não acompanha a felicidade do Takopi ou da Shizuka o tempo inteiro. No primeiro episódio, a gente já tem um baque que me remete muito ao final do primeiro episódio do anime Oshinoko, em que temos uma morte e
para os fracos, não recomendo assistir esse anime, porque a cena é extremamente gráfica. Depois do primeiro e do segundo episódio, a gente tem outra cena extremamente gráfica e extremamente conturbada ali pra narrativa, que faz com que o rumo do anime mude bastante entre o segundo e o quarto episódio. Em que no final do quarto episódio a gente tem outro baque pra narrativa, e no quinto episódio a gente volta no tempo pra saber um pouquinho mais sobre o Takopi e um pouquinho mais sobre uma das personagens, que eu não quero entrar em spoilers aqui, mas pra mim considerado um dos melhores episódios, por finalmente explicar ali o intuito do Takopi. Por que ele foi parar na Terra? Por que ele estava ali naquele momento? E ele mesmo não se lembrava até então. Já o último episódio, que pra mim, uma opinião pessoal, é o pior episódio, porque ele pega toda essa narrativa, toda essa construção que foi feita, não só pro Takopi, mas pra Marina, pro Naoki e pra Shizuka, e ele basicamente desconstrói ali naqueles últimos 20 minutos, dando um final abrupto pra história, já que o anime só possui 6 episódios e só 2 volumes no mangá, e eles terminam a história de uma maneira em que o Takopi, ele consegue chegar ao seu objetivo, mas a que custo? Falando agora um pouquinho mais, eu comentei sobre os personagens, mas também quero comentar um pouquinho sobre o visual do anime. Todas as cenas, elas são bem coloridas, principalmente o background, mas algo a se comentar são os olhos dos personagens e também a trajetória deles ao longo dos episódios. Obviamente, é um anime, muitas vezes eles estão usando as mesmas roupas, mas vale comentar que os jogos de câmera, a ambientação, também o cabelo dos personagens, o rosto dos personagens mostram muito do que eles estão sentindo ao longo da história. Não só no último episódio, quando a história acaba, mas também no primeiro episódio, no terceiro episódio, em todos os episódios você consegue ver muito bem o que cada personagem está sentindo e o que ele está tentando mostrar pra gente. Até o Takopi, que é um polvo, um bichinho polvo, a gente consegue ver exatamente o que ele está sentindo e os traumas ali que ele está passando ao longo da história. Porém, a minha opinião final sobre esse anime é que ele foi muito bem feito e a animação é perfeita, é maravilhosa. No entanto, a narrativa no último episódio faz com que eu dê uma nota 7.5 para esse anime, porque por mais que eu tenha gostado muito, principalmente dos personagens, eu comecei odiando a Marina por ela fazer bullying com a Shizuka, por tudo que aconteceu, mas eu terminei entendendo o lado dela, como também entendendo que a Shizuka, ela tinha seus problemas, mas ela não era o santo, né, a santa que a gente imaginava no início. É ao mesmo tempo que o Takopi, ele deixa de ser esse personagem ingênuo e ele aprende ali como que a mente humana funciona e como os traumas, eles moldam a gente. E o último episódio, ele entrega ali isso, mas de uma maneira muito abrupta. O anime acaba e você não entende muito bem alguns pontos da narrativa. Por ter essas linhas soltas, eu dou 7.5 para essa obra, por mais que seja um dos animes mais bem feitos que eu vi. Ele, infelizmente, no final, ele falta entregar muitas coisas que seriam essenciais para a narrativa. Agradeço vocês por assistir esse vídeo e vejo vocês no próximo. Um beijo!